mas a gente está começando a descobrir um caminho nosso de fazer, né? E aí a gente decidiu entrar no estúdio. A gente está há 8 anos juntos. Você esperar 8 anos para gravar um disco são poucos os trabalhos que sobrevivem, que resistem muito tempo. A gente tem essa ligação com o improviso, os três, assim, muito grande, né? De gostar de tocar, improvisar em stand, improvisar dentro de uma forma, mas a gente sempre teve essa vontade de sair um pouco disso, sair da forma do stand e tomar liberdades que sem combinar nada você não tomaria, né? Tocando com os caras que você nunca tocou assim, se a gente não tiver uma conversa antes, a gente segue um tipo de protocolo que é meio da linguagem, né? Assim, da tradição da música, desse tipo de música. Então, daí a gente começou a sentir essa vontade de montar um grupo e conversar mais sobre isso, para expandir um pouco mais essa liberdade, né? A gente viu que tinha partes de um arranjo que podiam dialogar com outros, ou simplesmente a gente podia com outras partes de outros arranjos, né? E a gente começou a deixar essas estruturas separadas e pensar em meios que a gente poderia fazer conexão entre elas, usando aquela ideia de móveis, né? de estruturas fixas, mas que podem ser permutadas, né? Você pode mudar a ordem dela, de apresentação dela. E a gente faz isso ao vivo. Então a gente enumerou essas partes e agora a gente pode escolher em tempo real, né, enquanto a gente está improvisando, para onde a gente vai. E aí tem toda a parte criativa de como a gente constrói essa ponte musical até chegar em outros. E tem essa característica do trio, né, dos três integrantes, que todos gostam muito de improvisar, né? Então é um trio que se dedica à pesquisa em improvisação. Basicamente é isso. Então a gente está encontrando maneiras de deixar a hora de tocar o mais livre possível. O interessante da improvisação é que ela pode proporcionar encontros inusitados, vamos dizer assim, né? Que você improvisando, às vezes chega a lugares que só pensando a composição, de uma forma mais intelectual, mais racional, você não chega. Chega, às vezes, a encontros de notas, de grooves, de harmonias, que muitas vezes nós não chegaríamos se tivéssemos combinado ou pensado isso já de antemão. Então, esses momentos, quando ficam bons, porque nem sempre fica bom também, né? Tem um fator de risco na improvisação, mas quando fica bom, são resultados que são conseguidos através da improvisação. Muita conversa envolvida nisso, né? Não é só tocar, assim. Conversa muito sobre o que fazer, para onde ir, as liberdades. Às vezes a gente conversa sobre o que rolou no som. Hoje rolou aquilo ali, eu senti que eu poderia ter ficado aqui, mas eu não sabia se vocês estavam sentindo isso também. Então só esse tipo de conversa já faz a gente saber que o outro também quer isso. Na hora de tocar, depois de ter essa conversa, a gente lembra. Aqui eu sei que se eu tomar para esse lado aqui, eles sabem que eles têm essa liberdade também, eles vão também. Você toca em grupo, o teu som não é mais o teu som, né, que você vai impor pro grupo, mas é um som que se mistura com dos outros músicos, né? No caso do trio, o meu som se mistura com o som do Bruno e do Alex também. Então não é o meu som só pessoal, é o meu som pessoal.
dia, né, com tudo que a história da música já produziu, na verdade o que a gente está fazendo é dialogar com tudo isso. Né? Para mim isso é uma música contemporânea, quer dizer, que você pode usar todas as técnicas que vieram antes de você e misturar tudo. Não tem mais essa coisa de ter um cara solando e dois acompanhando. Isso mudou também, a gente... Pouco isso acontece, na verdade, hoje em dia no trio, né? Mas ou texturas que a gente cria, ou então é uma criação dos três, não tem um cara improvisando e acompanhando, tem os três criando alguma coisa junto.